posto de brigadeiro, agora na reserva, que é a nossa aposentadoria, né? Eu queria, inicialmente, então, agradecer o convite da comissão organizadora da conferência, parabenizá-los pela iniciativa, né? Eu sei que não é fácil, por conta do que envolve, né, organizar um evento desse tipo, mesmo que virtual, à distância, mas o envolvimento para a organização é muito grande, ainda mais vocês em fase acadêmica, como estudantes, aí tem que ter um trabalho extra, né? Então, estão de parabéns. Bem, eu escolhi um tema que eu acho que muita gente vai ficar meio surpreso, porque é uma denominação pouco desconhecida, né? Atividades do médico de esquadrão de aviação. Porém, no nosso meio militar, não só na Força Aérea, mas também na aviação do Exército, aviação naval, a figura do médico de esquadrão, ela é importantíssima, porque apoia um grupo de pessoas que voam, apoiam no sentido mais íntimo dessa palavra. A gente vai ver que o médico de esquadrão, ele convive lá dentro da unidade aérea, que a gente chama esquadrão de aviação. É uma unidade de voo, unidade aérea, com efetivo em torno de 150 pessoas, mais ou menos, que voam e que fazem voar. E o médico, nesse papel, então, ele está envolvido diretamente com a atividade, né? Então, existe também, se vocês forem curiosos, quererem conhecer um pouco mais, o equivalente na nossa referência, né, em termos de aviação, de medicina também, a Força Aérea Americana é uma referência. Então, o equivalente ao nosso médico de esquadrão é o Fly Surgeon, lá na USAF, mas também na Navy, né, como na Army também, nas aviações militares. Vai ter sempre um Fly Surgeon, um médico que está envolvido diretamente com a atividade de voo. E vocês vão ver também que esse papel desse médico é o básico, é o fundamento da medicina aeroespacial, né? Por isso que eu trouxe esse tema aqui numa conferência de medicina aeroespacial. O médico de esquadrão, para a gente, ele é o elemento básico da prática da medicina aeroespacial. Ele é fundamental para desenvolver as atividades dentro de uma unidade aérea, onde começa o voo. Então, o nosso tema, além de querer despertar em vocês um possível interesse por uma carreira militar, uma carreira como médico da aeronáutica, tentar demonstrar para vocês a importância do papel desse profissional, mas também mostrar uma proposta de programa de ação, de atividades desse médico, que pode, esse programa, perfeitamente ser adaptado para um meio civil. Então, por exemplo, vocês, se forem médicos de uma companhia aérea, trabalharem com algum grupo de aviação, seja também nas forças auxiliares, né? Esse tipo de programa pode dar a vocês um caminho do que precisa ser feito nesse local com essa ocupação tão específica que é o voo, né? Eu diria que, muita gente faz essa comparação, o médico de esquadrão é como se fosse o médico do trabalho dentro de uma empresa de voo. Então, por isso que a atividade de saúde ocupacional, ela precisa ser muito bem compreendida por esse profissional. Esse profissional tem que saber que ele
vai trabalhar numa unidade aérea, mas não vai lidar diretamente com doentes, né? É diferente de estar num consultório, estar num ambulatório, atendendo pacientes. É um trabalho muito mais de prevenção, ok? Bom, feita essa introdução, nós vamos dar início à aula propriamente dita, e eu vou começar com um vídeo introdutório. Depois a gente faz os comentários. Doutor, tá sem som. Ué. Bom, o som, na realidade, é só um fundo musical. Quando a gente testou, estava tendo som, né? Estava. Agora aqui está. Não sei por que não está saindo som, mas, enfim, é um fundo musical mostrando, então, dois caças MiG-29, caças modernos, né? Capazes de manobras espetaculares. Por exemplo, um voo de formatura. Olhem a destreza que os pilotos têm que ter voando tão próximos, né? Um voo de demonstração. Então, essas máquinas maravilhosas, a gente tem que lembrar que dentro dessas máquinas tem seres humanos. E aí, também, às vezes, as coisas não saem exatamente como deveriam. E os acidentes acontecem. Uma colisão em pleno voo, né? Uma cena que chama muito atenção, mas, se vocês repararem, o piloto consegue se ejetar e consegue, então, chegar são e salvo lá no solo. Aí vai passar em câmera lenta, vai repetir. A gente vai ter oportunidade de ver a aeronave explodindo, mas o piloto já saiu antes pelo assento ejetável, né? A outra aeronave também, o piloto se ejetando aqui. Aqui a gente consegue ver o piloto aqui. E aí os dois pegar, fumar um cigarrinho, que ninguém é de ferro, né? Bem, pessoal, essa apresentação eu acho muito significativa, porque ela consegue resumir a preocupação com o que a medicina aeroespacial faz, né? Então, a gente vê duas aeronaves, ou seja, a tecnologia presente na indústria capaz de fabricar aeronaves como essas, de grande manobrabilidade, de engajando uma alta tecnologia da indústria aeronáutica. Só que dentro dessa aeronave, dessa máquina maravilhosa, tem um ser humano que não que está sujeito a todas as agressões do meio aeroespacial. Então, para pilotar uma aeronave dessas, esse ser humano, além de ter uma capacitação, primeiro, ser bem selecionado, né? Porque voar, ainda mais uma aeronave como essa, não é para qualquer um.
Então, a preocupação da medicina aeroespacial com a seleção, selecionando bem aqueles candidatos para o voo, principalmente um voo desse tipo, de alta performance, né? Então, por isso que as regras na admissão para a aeronáutica, uma força militar de uma maneira geral, mas na aeronáutica a gente quer formar pilotos, né? Pilotos militares. Então, a seleção é muito rígida. Vários parâmetros estão ali colocados e são bem criteriosos. Depois dessa seleção, a formação demorada. Então, um piloto de um caça como esses não se faz de um dia para o outro, né? São anos de formação, anos de treinamento, de instrução. E aí vem um outro aspecto do vídeo que eu chamo a atenção. Os acidentes podem acontecer. É isso que o nosso sistema de prevenção de acidentes acredita. Um acidente pode sempre acontecer. Por isso, a gente tem que estar preparado, prevenir com todo o trabalho de prevenção, mas também preparado. No caso de um acidente, o que fazer, né? E a medicina aeroespacial também se preocupou em salvar o elo mais fraco, que é o ser humano. Por isso, há uma participação da medicina aeroespacial no desenvolvimento dos assentos ejetáveis. Como a gente viu nesse vídeo, graças aos assentos ejetáveis das duas aeronaves, né, porque as duas aeronaves tiveram perda total, mas os dois pilotos foram salvos. Um piloto como esse, como eu estava dizendo, são anos de formação. Então, é uma mão de obra especializadíssima. Por isso, todo o esforço, no caso de acidente, salvaguardá-los, fazendo com que eles sejam capazes de sobreviver a um acidente como esse, né? E aí, então, ele fica ali pronto, porque para o meio militar, um piloto como esse é imprescindível. Um militar está pronto para uma guerra, né? Então, uma aeronave dessas é uma arma. E esse piloto faz parte desse binômio, né? Então, o piloto também faz parte de uma combinação para atuar num armamento sofisticado como é uma aeronave de caça. Uma aeronave entra numa linha de fabricação, custa caro, mas compra-se e consegue-se relativamente rápido. Agora, a formação de um piloto desses não é assim, não está na prateleira, né? São anos e anos de formação. Então, esse piloto precisa ser preservado. Essa é a preocupação da medicina aeroespacial. E, particularmente, o médico de esquadrão, que é o médico que trabalha diretamente com esses pilotos, no local de trabalho desses pilotos, né? Por isso, a importância desse profissional para nós que atuamos na área militar. Também, nesse mesmo aspecto, a gente vai ver, e vocês já podem deduzir, que numa empresa aérea há uma preocupação, porque tem um departamento médico ali para cuidar também dos tripulantes, assim como é uma empresa, mesmo não estando ligada à aviação, né, sempre tem um serviço de saúde ocupacional. Mas, dentro da aviação, a preocupação passa a ser muito maior, por conta dessa peculiaridade que é a atividade aérea, né? Então, feita essa introdução, a gente vai falar um pouquinho, mostrar alguns detalhes do que é para a Força Aérea esse médico de esquadrão, né? E depois eu passo a apresentar uma proposta de programa de ação, que atividades o médico pode desenvolver numa unidade aérea, né? Então, aqui, o médico de esquadrão.
Ele é um oficial do quadro de oficiais médicos da aeronáutica, da ativa, com um curso. Então, todo médico que entra para a aeronáutica faz um curso de especialização em medicina aeroespacial, justamente para receber aqueles conhecimentos, porque a gente sabe que é uma área, né, no Brasil, é uma área de atuação, não é uma especialidade médica, mas é uma área assim, de conhecimento um pouco restrito, né? Vocês, na faculdade de vocês, estão tendo oportunidade, tem uma liga que cuida disso, mas realmente não é toda a faculdade que dá informações sobre aviação durante a graduação. Então, a gente precisa dar aos médicos que entram para a Força Aérea conhecimentos específicos para isso, né? Nem todos os médicos que entram para a aeronáutica vão trabalhar como médico de esquadrão, mas todos eles têm que ter esse curso, mesmo que ele entra para a aeronáutica, vai trabalhar no hospital, uma especialidade muito específica, né, de alta complexidade, o neurocirurgião, mesmo assim, ele faz o curso de medicina aeroespacial para ter conhecimento, porque ele vai trabalhar, seus pacientes serão, muitas vezes, aeronavegantes, né, tripulantes, e o médico, seja qual for a especialidade, precisa ter conhecimentos para abordar o pessoal de voo, né? Além do oficial do quadro de oficial da ativa, né, aquele pessoal que faz um concurso para entrar para a aeronáutica, existe a figura do oficial convocado. Então, são aqueles médicos que, ao se formarem, são convocados para servir, né, o serviço militar dentro da aeronáutica. Então, esses médicos podem também ser médicos de esquadrão, podem servir numa unidade aérea, mas é proporcionado a eles um curso para ter um mínimo de conhecimento na área de medicina aeroespacial. A gente chama curso de medicina de esquadrão, né? É um curso mais compacto que dá um conhecimento básico para ele poder lidar com o pessoal de voo, né? Também, esse oficial médico ele é designado para exercer as atividades de apoio médico especializado junto ao efetivo das unidades aéreas operacionais e de instrução. Então, também existe médico de esquadrão, por exemplo, na academia da Força Aérea, em Pirassununga, né? Durante a fase de instrução, os cadetes, eles precisam ter esse apoio médico especializado. Eles estão começando a atividade de voo. Então, lá também tem médicos preocupados com a saúde desses cadetes, né? E existe no Comando da Aeronáutica uma instrução, né? Vocês sabem que militar adora regulamentos, né? Então, isso aqui é interessante no trabalho militar. Você encontra regulamento para tudo, está tudo escrito, né? As normas para fazer tudo está lá padronizado. Para essa atividade do médico de esquadrão também tem uma instrução, tem um regulamento, tem essa denominação, a ICA 160-14, que eu fiz uma versão em 2007, 2008, com justamente os fundamentos que eu vou apresentar nessa nossa conversa. Existiram, ao longo do tempo, algumas outras versões, mas, basicamente, o esqueleto está mantido. Então, o que eu vou apresentar é a linha mestra das atividades desse médico de esquadrão, né? Alguma coisa, ao longo do tempo, foi modificada, mas o fundamento é o mesmo, ok? E aqui eu quero só mostrar onde é que esse médico trabalha, né? Então, o esquadrão de aviação é uma unidade aérea que tem variações conforme a missão desse esquadrão, mas, basicamente, tem a figura do comandante,
tem um conselho operacional que o assessora, né? Tem um setor de comunicação social, oficial de segurança de voo e a seção aeromédica. Então, o médico de esquadrão, ele faz parte de uma assessoria direta ao comandante. Existem as outras seções, né? Aqui no exemplo padrão, a seção de pessoal, inteligência, operações de material. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é onde se posiciona o médico. Então, a seção aeromédica faz parte de um assessoramento direto ao comandante. Então, o médico, dentro do esquadrão, ele está ligado diretamente ao comandante, aí não tem chefe, o chefe dele é o próprio comandante da unidade, né? Isso tem um papel importante, porque facilita o acesso, o médico, ele, pela relevância do trabalho, que lida com a saúde, lida com a segurança também, de uma maneira geral, ele tem acesso direto ao comandante. Então, isso traz uma relevância muito importante para o médico dentro da unidade aérea, né? Vários exemplos que a gente já viu, já presenciou, eu mesmo já participei, né, de momentos ali onde o médico faz um assessoramento direto ao comandante, sem nenhuma interferência no meio do caminho, né? Então, isso é bastante interessante de se notar. Muito bem. Então, aqui eu vou mostrar para vocês no que é que está baseado esse programa de atividades para o médico de esquadrão, tá? Então, isso aqui, eu usei esse modelo desses dois autores, que é um modelo já antigo, reparem, 1976, né? Essa proposta desses dois autores. Só que, originariamente, eles chamam isso de história natural das doenças. Só que eu modifiquei um pouquinho, por isso que está adaptado, porque aqui a gente também vai poder enquadrar, vai fazer o mesmo raciocínio da história natural das doenças, para como seria no caso de acidentes, no caso, acidentes aeronáuticos, né? Então, a gente vai dar também esse enfoque. Por isso que eu chamei de história natural dos agravos à saúde. Não só a doença, mas também enxergando o acidente como um agravo. Então, vamos prestar atenção aqui nesse gráfico, porque é bem interessante. Eles fizeram o quê? Eles dividiram, aqui cada tracinho tem um porquê, né? Então, essa linha vertical separa um período pré-patogênico, ou seja, antes da doença, ou a gente também pode chamar antes do acidente, né? Por um lado, do lado de cá, que seria, então, o período patogênico, o período da doença propriamente dita, ou então do acidente. Aqui a gente vê representado o chamado triângulo epidemiológico, onde há um hospedeiro, o ambiente e o agente. Esse triângulo epidemiológico, ele é um equilíbrio chamado equilíbrio dinâmico. Então, reparem que, enquanto houver as forças atuando aqui, de modo que eles se encontrem equilibrados, permanece desse lado desse gráfico, né? Então, por exemplo, aqui o hospedeiro, o ser humano, no meio ambiente qualquer, e exposto a um agente etiológico. Então, por exemplo, numa doença infecciosa,
a gente vai ter um vírus, um agente infeccioso, que pode estar em contato com o hospedeiro e não acontecer nada, porque o hospedeiro tem a sua resposta imunológica adequada, no meio ambiente também equilibrado, e isso aqui, então, se mantém em equilíbrio. Não há evolução para esse outro lado de cá. Mas digamos que, por algum motivo, esse agente é um agente com uma virulência maior, encontra o hospedeiro num momento imunológico não tão favorável, né? Com fatores ambientais ali também desfavoráveis, e a pessoa começa a ter pródromos daquela doença, né? Então, já saiu desse período aqui de equilíbrio, já ultrapassou para o lado de cá, embora não havendo sintomas, não ultrapassando essa linha vermelha, que a gente chama de horizonte clínico, né? Então, aqui, ele já entra numa fase subclínica, ele já não está mais totalmente sem a doença, no período pré-patogênico. Ele já está no período patogênico, mas numa fase subclínica, ou seja, sem manifestações de sinais e sintomas, né? Até o momento que ele pode, caso haja progressão, entrar numa fase clínica. E ele já está, então, no chamado período patogênico, né? E ao ultrapassar o horizonte clínico, que é essa linha aqui, aqui estaria, por exemplo, no período de incubação daquela doença infecciosa. Ao ultrapassar esse horizonte clínico, ele vai, então, apresentar sinais e sintomas. E aí manifesta, né, febre, rush, um mal-estar, enfim, todos aquele quadro característico dessa doença. Também a gente pode, aproveitando aqui esse gráfico, uma doença, por exemplo, uma doença aterosclerótica, né? Então, eu tenho aqui uma pessoa que tem maus hábitos alimentares, né? Que não faz a sua prevenção, atividade física, sedentária, come muita produtos processados, ultraprocessados, né? Então, essa pessoa está cultivando ali a sua placa de ateroma, só que não sente nada. Ele está num estado meio que um equilíbrio do lado de cá, só que, na verdade, já tem o seu grau de aterosclerose, as suas coronárias já têm algum grau de obstrução, só que não há manifestação. Então, nesse momento, se essa pessoa fizer um teste ergométrico, dosar seus triglicerídeos, seus colesterol, né, fazer seu perfil lipídico, já vai chamar a atenção do médico. Pô, peraí, essa pessoa já tem algum problema. De repente, se fizer um diagnóstico aqui, fazer um teste ergométrico positivo, pode detectar ainda numa fase subclínica, né? Mas imaginemos que essa pessoa não faz nenhum método precoce de diagnóstico, né? Não faz uma inspeção de saúde, por exemplo, e começa a ter dor. Então, já rompeu o horizonte clínico. Então, essa pessoa fez ali algum esforço, sentiu uma angina, sentiu dor, e pode caminhar para obstrução, de fato, da coronária e infartar mesmo, né? Então, aí, depois de que chegou a esse momento, os autores consideram que existem esses caminhos, né? A pessoa pode curar, pode ter uma cura parcial, o processo pode cronificar ou morrer, né? Então, são os caminhos depois que a evolução, a história natural desse agravo. Voltando os nossos olhos aqui para o meio da aviação, o sistema de prevenção ele trabalha com esses três vértices.
que muda um pouco o nome, né? O homem, o meio e a máquina. Nesse momento, a gente enxerga da mesma forma. Enquanto houver equilíbrio dinâmico nesses atores, a coisa está bem, fica no período pré-acidente, vamos chamar assim, né? Não seria uma doença, mas um acidente. Então, o acidente está sempre querendo acontecer. A gente tem que trabalhar para que esses atores, esses fatores contribuintes, como a gente chama, fiquem equilibrados. Mas digamos que aqui o piloto, que é o homem, né? Amanheceu, acordou, meio doente, não está muito bem, mas ele vai voar. Então, tem um vértice aqui que já não está nas melhores condições. E aí encontra uma aeronave que passou por uma inspeção, mas teve um probleminha ali que não foi detectado e foi liberado para o voo. Então, a gente tem um piloto, um homem, manipulando uma máquina que já está com algum problema, né? Então, na realidade, esse equilíbrio já foi rompido. Isso já está, o acidente já está do lado de cá. Pode não ter acontecido ainda, ter caído a aeronave, mas a coisa já não está num equilíbrio, né? A gente já tem fatores que estão desequilibrados do lado de cá. Se nada for feito, pode ser que a coisa caminhe para o acidente, né? Então, por exemplo, usando o exemplo de um acidente na Grécia, né, em 2005, aqui, acidente da Hélios, onde a aeronave saiu da manutenção com o sistema de pressurização automático no manual. Ou seja, a aeronave, um Boeing, foi subindo e a aeronave não pressurizava. Ou seja, a altitude de cabine era a mesma da altitude do lado de fora. Vocês sabem, né, que se não houver a pressurização, a altitude cada vez mais alta, pressão atmosférica menor, consequentemente, você vai ter pressão parcial de oxigênio menor. Então, as pessoas vão entrar em hipóxia. O que aconteceu nesse acidente? A aeronave foi subindo, os pilotos, esse outro vértice aqui, não estavam treinados com esse tipo de situação, de identificar sintomas de hipóxia. Existe treinamento para isso, né? Eles não estavam treinados, o alarme de não pressurização tocou, eles confundiram esse alarme com um alarme de falha na configuração da decolagem e ficaram perdendo tempo em tentar achar um significado para esse alarme. Enquanto isso, a aeronave foi subindo, porque estava no piloto ali, estava estipulado a altitude de voo que a aeronave tinha que chegar, 34 mil pés, e a aeronave subindo, a pressão atmosférica diminuindo, pressão parcial de oxigênio diminuindo, enfim, acabou, todos desfaleceram por hipóxia e a aeronave acabou caindo, matando todo mundo, né? Então, aqui a gente vê que esse equilíbrio foi rompido, a aeronave estava com problema, não identificado pelo homem, né, pelos pilotos aqui, e foi caminhando para cá. Se, por acaso, nesse momento, um dos pilotos tivesse identificado o problema, poxa, esse alarme é de falha na pressurização, checa a pressurização, vê se está no automático. Eles iam ver que a válvula estava no manual, não estava no automático. Então, poderia ter vindo para cá e voltado para o equilíbrio, porque teria sido identificado o problema e o acidente teria sido evitado. Entretanto, não aconteceu isso, o acidente ocorreu com a morte de todos, né? Então, isso aqui é um exemplo de história natural dos HL. Então, esse gráfico nos ajuda a entender essa evolução.
Mas por que eu estou mostrando isso? Porque essa é a forma da gente arrumar o nosso raciocínio para as ações mais importantes, que são o quê? Como prevenir? De que forma eu posso atuar na prevenção, né? É uma máxima que a gente, até nossos avós já nos falam desde pequeno, né? Melhor prevenir do que remediar. Então, seja na doença, seja no acidente, é muito melhor atuar na prevenção do que depois para remediar e para consertar, né? Então, por isso, aqui embaixo, a gente vai ver de que forma estão arrumados os níveis de prevenção. Então, aproveitando esse gráfico, a gente tem os níveis de prevenção primária, obviamente, prevenção secundária e terciária, né? Acompanhando a denominação. Só que na prevenção, na chamada prevenção primária, a gente tem 2 níveis. O chamado nível de promoção da saúde e o nível de proteção específica. Então, a gente vai ver que promoção da saúde, vocês já conhecem esse termo, né? São ações bastante genéricas para manter, do ponto de vista de saúde, para manter aqueles fundamentos de uma boa saúde. Já a proteção específica, eu vou atuar mais diretamente nos fatores, tudo dentro da prevenção primária, né? Então, a gente enxergando também a prevenção de um acidente aeronáutico, a gente tem também essas ações de prevenção primária. E aí eu vou mostrar propostas de ação que um médico de esquadrão, atuando dentro de uma unidade aérea, pode fazer para trabalhar dentro desse primeiro nível, dentro da prevenção primária. Depois, caminhando, a gente tem a prevenção secundária, também em 2 níveis. O nível chamado de diagnóstico precoce e tratamento imediato, ou seja, são ações onde você vai tentar diagnosticar precocemente. Então, ele está exatamente nesse local da tabela aqui do gráfico, ou seja, já rompeu o equilíbrio, está numa fase subclínica do acidente, da doença, né? Não aconteceu ainda o acidente, não aconteceu ainda o infarto, né? Por isso, o diagnóstico é precoce. Então, se eu conseguir atuar nessa fase, eu vou fazer o diagnóstico precoce e tratar imediatamente. Então, por exemplo, aquilo que eu falei, se nesse momento esse camarada que está caminhando com a sua obstrução coronariana fizesse um teste ergométrico, fala, opa, diagnóstico precoce, e imediatamente providenciar o tratamento, né? Então, a atuação seria nessa fase. Ainda na prevenção secundária, a gente tem a limitação da incapacidade. Reparem que aqui, essa linha mostra que já rompemos o horizonte clínico, né? Ou seja, a doença, o infarto já aconteceu, mas podemos atuar limitando a incapacidade, limitando o dano daquele miocárdio. O acidente já aconteceu, mas podemos diminuir os impactos das consequências daquele acidente. Isso numa fase de prevenção secundária. Mas, ainda assim, existe uma terceira fase, que é a prevenção terciária. Reparem que, nesse momento, já aconteceu, o infarto já aconteceu, mas, mesmo assim, eu chamo de prevenção, porque é um nível de prevenção terciária, ou seja, eu procuro medidas para evitar que outros aconteçam. Então, a gente vai ver que aqui, do ponto de vista de segurança de voo, é fundamental, porque é aquele momento em que, depois que o acidente aconteceu, é feita toda uma investigação e o médico tem um papel fundamental, faz parte do escopo da medicina aeroespacial.
a investigação de acidentes a investigação médica dos acidentes aeronáuticos, né? Tem toda uma metodologia belíssima que um médico trabalha na investigação dos fatores humanos do acidente. Para que isso? Se já morreu, se já acidente já aconteceu. A filosofia da investigação do acidente é conhecer todos os fatores contribuintes para aquele acidente, conhecê-los bem, para trabalhar para que outros acidentes não aconteçam. Esse que é a beleza da segurança de voo, né? E para nós, médicos, então, é um campo vastíssimo, que a gente envolve muitos estudos do ponto de vista médico dentro de um acidente e consegue traçar recomendações para evitar que outros acidentes aconteçam pelo mesmo mecanismo, né? Então, na prevenção terciária, é o que a gente chama de reabilitação, né? Então, por exemplo, o camarada infartou, mas sobreviveu. É preciso, então, reabilitá-lo. E também, no caso de um acidente aeronáutico, pós-acidente, também existe um trabalho chamado de reabilitação para que essa pessoa volte com menos sequelas possíveis à sua atividade, tá? Então, aqui está um resumo do entendimento, do esqueleto que compõe um programa de atividades do médico dentro de uma unidade aérea, ok? Então, agora a gente vai detalhar um pouco mais sobre esses níveis de prevenção. Então, aqui, medidas preventivas na unidade aérea. Então, como eu disse, essa é uma referência, mas interpretem essa unidade aérea como uma unidade de aviação do Corpo de Bombeiros, como a da Polícia Militar, né? Como uma companhia aérea, uma empresa aérea, táxi aéreo, uma unidade, uma companhia ligada à aviação, obviamente com o seu efetivo ligado à aviação, né? Que precisam de um olhar cuidadoso em relação à sua saúde. Então, aqui são sugestões partindo do princípio de que há um médico dentro dessa unidade aérea, né? Então, começando lá pela prevenção primária, nível promoção da saúde, aquele primeiro quadradinho que eu mostrei. Então, vejam que são atividades bastante genéricas em relação à saúde. Promoção da saúde, o próprio nome está dizendo. Então, obviamente, alimentação. O médico vai cuidar para que essa alimentação seja de qualidade, né? Em termos de valor nutricional, em termos de quantidade, o tipo de preparo, né? O lanche de bordo. Então, numa aeronave militar, é muito comum, pelo tipo de atividade, pela duração da jornada, né? A tripulação vai com lanche de bordo. Pois se o lanche de bordo é adequado, então o médico dá uma olhada, vê se foi preparado adequadamente. Vocês sabem que uma das grandes causas de incapacidade em voo está ligada ao sistema gastrointestinal. Então, o camarada comeu alguma coisa estragada ali, né? Tem uma intoxicação alimentar, isso incapacita em pleno voo. Isso é um exemplo, né, que compromete a segurança de voo. Por isso que há uma doutrina, até mesmo em companhias aéreas, os pilotos, eles não se alimentam da mesma refeição, né? Então, um piloto escolhe uma refeição, o outro escolhe outra, porque se uma refeição estiver estragada, pelo menos há a possibilidade do outro não ter sido contaminado.
mesma orientação, quando eles vão para um pernoite, né, e saem para jantar, pô, escolhem comidas diferentes para diminuir o risco de uma incapacidade dos dois, né, quando a aeronave de duplo comando. Então, isso é importantíssimo, faz parte de uma prevenção, porque você imagina intoxicação alimentar dentro de uma aeronave, né? Aliás, tem um artigo relatando um caso desses, da Japan Airlines, um voo do Alasca que estava com uma omelete contaminada. Depois da investigação, viu-se que havia um cozinheiro que estava com uma paroníquia, uma infecção no dedo, e contaminou o presunto que foi na omelete. Então, um Boeing 747, um Jumbo, 300 passageiros e tripulantes, cerca de 100, quase metade com intoxicação alimentar. Você imagina a tragédia, 300 pessoas a bordo, 150 com vômito e diarreia, né? Então, foi realmente comprometeu aí a segurança, mas a aeronave pousou, mas levou a uma investigação e tão detalhada essa investigação que chegou-se a origem de onde partiu a toxina que contaminou metade da aeronave, né? Então, é importante esse olhar. E também, do ponto de vista de promoção da saúde, a orientação em relação ao condicionamento físico. O exercício físico, a gente sabe que faz parte também de um bom preparo da saúde. Na Força Aérea, a gente tem o TACF, o teste de aptidão do condicionamento físico. Então, por ser militar, está intrínseco a capacitação física, né? Então, anualmente, são feitos testes para os militares serem avaliados. Então, a preocupação com o condicionamento físico faz parte da preocupação com a saúde, né? Eventos sociais, lazer, isso tudo também faz parte de ações de promoção da saúde. O médico participa disso, né? E estimula isso, para aquele ambiente de trabalho também ser prazeroso, diminuir o estresse da atividade. E também educação em saúde. Então, o médico faz muitas palestras, leva material, cartazes, né, para divulgar educação em saúde, como fazer uma boa alimentação, exercícios físicos, né? Isso tudo está dentro dessa fase prevenção primária, promoção da saúde. Ainda na prevenção primária, aí a gente entra no nível proteção específica. Então, já muda um pouco da promoção da saúde, e aí a gente vai ver uma série de atividades que tem um direcionamento mais específico. Tá? Então, por exemplo, riscos ambientais, avaliação dos riscos ambientais. No ambiente de trabalho, é comum, então, esse levantamento, riscos físicos, químicos, ergonômicos, biológicos, né? O médico de esquadrão tem que conhecer os riscos envolvendo no ambiente de aviação, um hangar onde é feita a manutenção de aeronave, o que existe de risco ambiental ali. A água de abastecimento, porque a água veicula muitas doenças. Numa unidade militar, são comuns os deslocamentos. A unidade aérea, então, se desloca e vai operar numa outra base ou até isolado. O médico de esquadrão tem que estar preocupado com que tipo de água vai abastecer a tripulação, né? De onde está vindo essa água que vai para o esquadrão? Condições físico-químicas, bacteriológicas, condições e uso de equipamento de proteção individual, equipamento de voo,
são aquelas, tudo que vai equipar a aeronave, equipar tripulantes. Então, capacete, óculos, máscaras, coletes, né? Material de saúde das bolsas de sobrevivência, kits médicos. O médico de esquadrão é responsável por esses materiais. Nessas aeronaves, até nas aeronaves civis, existe um kit médico ali. Nas aeronaves militares já tem uma coisa um pouco mais avançada, tem bolsas equipadas para sobrevivência, caso a aeronave caia no mar ou na selva, né? Tem esses kits de sobrevivência que são controlados pelo médico. Ele olha para ver se esse material está em condições, né? Validade de medicamentos, por exemplo, que tipo de material tem que ir nesses kits. Nas unidades aéreas que têm como missão busca e salvamento, né, tem equipes chamadas equipes SAR, busca e salvamento. Então, são militares que recebem uma capacitação para chegar num ambiente em busca de feridos, resgatar feridos, né? Então, esse pessoal tem que ter capacitação e o médico cuida dessa educação continuada, porque esses militares, além de terem o treinamento para como chegar naquele local, geralmente inóspito, né? Ele precisa saber o que fazer quando encontrar o ferido. Então, os primeiros socorros são dados por esses homens das equipes SAR. Vocês conhecem, né, o pessoal do Parasar, por exemplo, o Esquadrão de Salvamento da Força Aérea, eles são treinados, são capacitados, não só para descer de paraquedas, rapel, chegar onde for, mergulho, mas eles têm que saber o que fazer quando encontram o ferido. Na unidade aérea, que tem a missão de busca e salvamento, o médico cuida da educação continuada desses procedimentos de primeiros socorros, dessas equipes. Desinfecção, desinfestação de aeronaves, né? Então, tem produtos adequados após, digamos, alguém vomitou na aeronave ou transportou um doente com uma doença infecciosa, tal, existe toda uma técnica para desinfestação dessas aeronaves, né? Cuidando da jornada de trabalho. Licença, doutor. Oi, Emily. Pode prosseguir, doutor. Já desativei. A jornada de trabalho, então o médico fica prestando atenção para ver se há extrapolação naquele limite de jornada de trabalho, né? Justamente para evitar a fadiga. Então, é comum, numa unidade militar, existem, às vezes, um envolvimento, apesar de ter as regras de tempo, de jornada na missão, às vezes a missão ela ultrapassa os limites por conta da necessidade, principalmente nessas equipes de busca e salvamento. Às vezes você tem um envolvimento e uma motivação, porque estão indo atrás de sobreviventes. E a cada minuto que se passa, a possibilidade da pessoa ser encontrada com vida vai diminuindo, né? Então, a motivação para aquela missão, às vezes, faz com que haja uma extrapolação dos limites da jornada. Mas é importante que tenha um médico ali de olho. Como é que está essa tripulação? Está na hora de descansar, vamos parar aqui, porque vocês já estão com sinais estão começando a entrar em fadiga, né? É uma preocupação. Estágio de adaptação fisiológica é o que a gente chama de treinamento fisiológico. Na Força Aérea, a gente tem uma unidade, um Instituto de Medicina Aeroespacial, no Rio de Janeiro, onde tem uma câmara hipobárica, onde são feitos testes de hipóxia, treinamento de desorientação espacial, sala de visão noturna,
uma torre de ejeção para simular uma ejeção de uma aeronave de alta performance. Então, esse treinamento é fundamental. Os cadetes fazem antes de começar a instrução em voo, e a cada 4, 5 anos, esses aviadores têm que reciclar o seu treinamento fisiológico, né? O médico de esquadrão cuida para que esse estágio esteja sempre em dia. Estágio de sobrevivência na selva e no mar. Também é feita uma reciclagem, e o médico participa disso. Continuando com esse nível de proteção específica. Levantamento de causas de absenteísmo. Então, se um determinado setor da unidade aérea, o pessoal está faltando muita infecção respiratória, o que está havendo ali, né? Então, é preciso buscar para tentar entender o que está havendo. Reparem que tem muita coisa aqui, como se um médico do trabalho estivesse atuando. E, na realidade, tem muito a ver. O médico de esquadrão é um médico do trabalho dentro da unidade aérea, né? Cuidar das vacinações obrigatórias da tripulação. E programas especiais. Então, ele pode participar de programa de prevenção de acidentes aeronáuticos, que é um programa padronizado na Força Aérea, que envolve o oficial de segurança de voo, mas também envolve o médico. Programa de conservação da audição, também é um programa consagrado na Força Aérea, que visa a diminuição dos efeitos da exposição aos ruídos. A gente sabe que o ambiente de aviação é altamente ruidoso, né? Então, um programa que a Força Aérea tem, chamado de Programa de Conservação da Audição. Combate ao tabagismo, né? E aí várias doenças podem serem incorporadas aqui nesse momento. Programa de prevenção de hipertensão arterial, câncer de próstata, né? Hoje em dia também tem mulheres, câncer de mama, né? Câncer de colo de útero, ou seja, programas que vão cuidar de uma prevenção primária num nível mais específico, tá ok? Muito bem. E atividades educativas sempre vão estar presentes. Um outro nível, já na prevenção secundária, lembre, a gente já está, então, do lado que o acidente já está acontecendo, onde a doença já está acontecendo, só que ainda não tem manifestação. Então, o cuidado com diagnóstico precoce e tratamento imediato. O que pode ser feito nesse momento aqui? Inspeção de saúde. Inspeção de saúde é um instrumento riquíssimo que o médico tem, porque é um momento que aquele tripulante, aquele militar, aquele aeronavegante vai ser examinado. Então, existe uma obrigatoriedade de fazer inspeção periódica. Dependendo da categoria, né, se é um piloto, se é um mecânico de voo, ou se é um apoio de solo, né? Também na aviação civil, se é um piloto de linha aérea, se é um piloto privado. Cada categoria tem as suas exigências durante a inspeção de saúde. E aí é um momento que ele vai colher sangue, vai fazer uns exames, né? A parte ocular, a parte auditiva. Enfim, é um momento que tem que ser visto como uma oportunidade para detectar precocemente alguma coisa. Porque é comum, né, a gente, no meio da unidade aérea, o pessoal reclama, né, pô, mas de novo, inspeção de saúde, tal, tá? Mas a gente tem que convencê-los de que isso é excelente, é uma oportunidade para detectar alguma coisa que não está indo bem, né? Então, vários exemplos que a gente consegue ver que, poxa vida, se não fosse a inspeção de saúde obrigatória, ele não teria sido detectado. Então, é um momento que a gente tem que valorizar.
Existe um prontuário médico do aeronavegante. Então, o médico cuida disso. Por quê? Todo o histórico de saúde daquele pessoal fica registrado para acompanhamento. Não se perder na memória. Então, a gente vai acompanhando, vai ver que, pô, esse camarada aqui, numa inspeção de saúde, teve lá uma glicemia no limite. Aí foi acompanhado, ficou bem, mas, poxa, agora fez inspeção de novo e deu novamente ali no limite. Vamos chamar, vamos investigar um pouco mais, ver se é pré-diabético, vamos fazer um teste de tolerância oral à glicose, vamos ver essa situação. Ou seja, é preciso ter registro. Então, o prontuário médico, e hoje em dia pode ser prontuário eletrônico, né? Mas é preciso que haja registro, porque aí você vai ter o histórico de como está sendo a evolução desse militar. Relatórios de prevenção. Isso aqui é um instrumento riquíssimo da segurança de voo. Antigamente chamava relatório de perigo, hoje em dia chama-se relatório de prevenção. O que é isso? Nos locais, nas unidades aéreas, existem folhas, caixas específicas que o oficial de segurança de voo cuida. Então, qualquer um que frequenta aquele ambiente pode relatar uma situação, até anonimamente, pode relatar uma situação que ele viu que, pô, isso aqui pode ter um risco para a segurança de voo, né? Então, escreve ali, põe na caixinha, se quiser ter um retorno, pode se identificar. E aí o oficial de segurança de voo vai olhar aquilo, vai ver a complexidade daquilo. Pode ser que seja aquela informação tem que chegar ao comandante da unidade. Caso contrário, se ele pode resolver sem que chegue ao comandante da unidade, né? Então, essas informações, por exemplo, que numa unidade militar, né, a gente sabe, tem toda aquela hierarquia. Então, às vezes, um mecânico, que normalmente é um graduado, né, um sargento, e tem uma diferença com os pilotos, que normalmente são oficiais, tenente, capitão, né? Então, um sargento tripulando um determinado voo observa algum comportamento anormal de um oficial, de um piloto, percebe que aquele piloto, pô, ele não está agindo direito, pô. Ele está um voo meio perigoso, questão de disciplina de voo, né? Como é que ele vai falar isso com o oficial? Então, o relatório de prevenção serve para isso. Ele pode pegar o relatório de prevenção e escrever, ó, identifiquei assim, assado, comportamento perigoso do piloto, do major, do capitão, tal. Isso pode ser anônimo. Essa informação vai chegar no oficial de segurança de voo e vai, então, procurar outros dados e pode ser que seja aquele fator que vai ser retirado para evitar um acidente, né? A gente faz muito comparativo, aquele joguinho de dominó, né? Lembra que você coloca várias pecinhas de dominó e aí no final você dá uma cutucada numa pecinha, naquela primeira, e as outras todas vão caindo, até que a última caia. Essa última pecinha, quando cai, é o acidente. Se você tirar qualquer pecinha, você interrompe a cadeia. Cada pecinha de dominó naquela sequência é um fator contribuinte para o acidente. Então, basta tirar até a penúltima pedrinha do dominó, que a sequência vai ser quebrada e o acidente não vai ocorrer. Então, esse relato, no exemplo que eu dei, que esse sargento falou ali, do oficial, né, que ele visualizou um comportamento indisciplinado, tal, de repente, isso pode fazer com que seja retirado uma pedrinha de dominó e evitar acidentes que vão certamente ter um impacto muito pior numa unidade aérea, né? Então, relatório de prevenção
são instrumentos muito úteis e têm sido valorizados, né? Estatisticamente, quanto uma unidade aérea, quanto mais relatórios de prevenção se elabora, se faz, o nível de segurança é mais alto, né? Muito bem. Ainda na prevenção secundária, a gente tem aquela fase da limitação do dano e investigação, ou seja, o acidente já está acontecendo, né? Aconteceu ali o infarto, mas a gente pode ter medidas para limitar o dano maior, né? O acidente já ocorreu, mas eu também posso usar de medidas dentro dessa prevenção secundária para limitar o dano. E aí, no caso do acidente, a gente chama de limitação do dano e investigação. No caso de uma doença, né, providenciar tratamento especializado. Então, o camarada infartou, ora, já aconteceu o evento, mas se ele for atendido logo, ser providenciado uma trombólise, ele vai limitar a morte do miocárdio, vai diminuir a perda de células fundamentais, né? Então, quanto mais rápido agir, você limita a sequela, né? Tratamento especializado. Na inspeção de saúde, você fez a inspeção de saúde, mas é preciso acompanhar aquelas determinações que a junta de saúde faz no final, na ata da inspeção de saúde, né? Então, não adianta você ter, naquele outro nível, o aeronavegante fazendo inspeção de saúde direitinho, a junta emite uma ata com as recomendações que devem ser feitas, né? Tratamento especializado, por fazer isso, fazer aquilo, mas o militar não faz, o aeronavegante não acompanha, né? Então, é importante, porque você vai limitar o dano, você vai fazer com que aquilo seja restrito, diminuindo as sequelas. E, no caso de acidente aeronáutico, investigação. Então, aqui, eu chamei de investigação acidente aeronáutico ou não, ou seja, qualquer acidente num ambiente, numa unidade aérea, seja um acidente de solo, qualquer evento que ocorra ali, ou um acidente aeronáutico mesmo, né? Que aí existem umas diferenciações, umas conceituações técnicas do que é acidente aeronáutico e o que não é, né? Ocorrência de solo, um evento ou outro. Mas dentro da unidade aérea, o médico, junto com o oficial de segurança de voos, tem que investigar todos os acidentes, tentar compreender por que aquilo aconteceu e emitir recomendações de segurança para que outros acidentes não ocorram, né? Então, nessa fase aqui, é importantíssima a investigação, começar a investigação. Então, o acidente acabou de acontecer. Essa fase a gente chama da ação inicial. Monta-se uma equipe, vocês já devem ter visto, né, na televisão, caiu um avião em determinado local, o CENIPA já mandou uma equipe, que é o nosso Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, né, sediado em Brasília, mas existem as divisões em vários setores do país para chegar rápido no local do acidente para fazer justamente a ação inicial dessa investigação. Começa a investigar já assim que o acidente ocorre, porque muitas evidências são coletadas nesse momento, que vão ser peças importantíssimas na investigação do acidente, né? Para poder entender como é que esse acidente ocorreu. Entendendo como ocorreu, recomendar ações para que outros não aconteçam pelo mesmo mecanismo. E a investigação epidemiológica, no caso de uma doença lá no esquadrão, no efetivo, principalmente doença infecciosa, né?
saber qual o caminho, por onde entrou, quem foi a fonte, essa contaminação se deu por onde, né? Investigação epidemiológica também está a cargo do médico. E, por fim, a prevenção terciária, ou seja, a doença ocorreu, o acidente já ocorreu, mas ainda assim a gente chama de prevenção, no nível terciário, que é a reabilitação. Cuidar da reintegração após doenças ou acidentes. Isso é uma coisa muito séria, que é preciso uma maturidade do médico, porque é muito sensível isso, né? Você, após uma doença ou um acidente, por exemplo, eu, infelizmente, passei por essa experiência. Teve um acidente sério, com morte, no meu esquadrão, né? Eu era um médico de esquadrão e uma aeronave caiu com 5 tripulantes a bordo, e o impacto que isso tem para dentro da unidade aérea é terrível. Porque essa unidade aérea acaba sendo uma família. A convivência diária, viagens, juntos, né? Então, é um grupo muito unido. Quando há um acidente, principalmente um acidente com morte, tem um impacto em todo o pessoal. Então, é um momento muito delicado, né? E sobra muito para o médico de esquadrão. Ele é que vai ter que tomar a frente de muitas ações, né? Uma delas, terrível, né? Você ter que comunicar à família, né? A ocorrência, a esposa, comunicar o acidente, o óbito, né? Isso é um trabalho ingrato, mas que faz parte da nossa vida médica, né? Vocês, como médicos, vão ter que dar notícia de um resultado desfavorável, um óbito, ou uma notícia ruim para algum familiar. Isso faz parte da nossa vida médica, né? E o médico de esquadrão tem essa tarefa, no caso de um acidente, fazer esse comunicado também, né? Então, é muito complicado. Reintegração após doenças, por exemplo, também é uma coisa... Eu tive um momento lá na unidade aérea que eu trabalhava, e um sargento mecânico teve um surto psicótico, ele partiu uma agressão com um pedaço de pau, foi em cima do chefe dele lá, né? Isso aí todo mundo viu ali, o hangar todo presenciou. E aí estava em surto mesmo, teve um surto psicótico, uma psicose grave, e ficou ali um tempão em tratamento psiquiátrico, até estava... pensou-se até numa não recuperação, que a gente chama de reforma, né? Ou seja, uma aposentadoria por conta de doença, mas aí ele conseguiu uma recuperação e ele queria voltar a trabalhar, não queria ficar sem fazer nada em casa, aí pediu e o psiquiatra concordou, aí tudo bem, vamos tentar então, né? Então, coube a mim tentar achar um local para ele voltar a trabalhar. E lá no esquadrão ninguém queria aceitar, né? Porque todo mundo viu, presenciou, então fica aquele estigma da doença psiquiátrica. E foi terrível, porque não consegui encontrar um local que, Kanashiro, não me traga esse cara aqui, esse cara é maluco, né? Até que a gente achou uma sessão lá para ele ficar fazendo uma estatística lá. Logicamente, ele era mecânico de voo, foi retirado de voo, mas conseguiu ali ficar uma sessão e ficou bem, se adaptou ali. Então, é um trabalho do médico também, esse trabalho de reintegração, né? Após doença, após acidentes. Uma outra ação que faz parte desse nível, importantíssimo, não adianta nada, depois de um acidente ser investigado
é feito um relatório, toda a investigação tem um relatório com, se for o caso, recomendações de segurança para outros que operam a mesma aeronave, né? Não adianta nada ter esse relatório com essas recomendações e não ser divulgado. Isso vai para uma gaveta. Não, justamente a investigação, o relatório dessa investigação precisa ser divulgado, né? Então, nesse momento, você trabalha com a prevenção terciária, você está prevenindo outros acidentes, fazendo com que haja a divulgação do que se achou de fator contribuinte para aquele acidente. Então, a divulgação dos relatórios finais de investigação é uma parte importantíssima também da prevenção terciária. E acompanhar para que essas recomendações de segurança sejam, de fato, implementadas. Porque também não adianta fazer as recomendações e não tomar nenhuma atitude. Então, que as recomendações de segurança dos relatórios finais sejam, de fato, seguidas. Ok, pessoal, então, aqui a gente está chegando ao final. Eu queria deixar aqui uma frase do nosso Major Brigadeiro Roberto Teixeira, que foi um dos pioneiros da medicina aeroespacial na aeronáutica do Brasil. Foi médico de esquadrão, né? Essa aqui, eu esqueci de falar, é a bolacha do médico de esquadrão. Então, quando o médico vai para a unidade aérea, ele usa essa bolacha no uniforme. Sim, é que aceita o sangue. E aí ele, então, deixou escrito essa frase aqui que é interessante. O homem não foi feito para voar, mas voa de teimoso que é. E nós, do Serviço de Saúde da Aeronáutica, o apoiamos com todo o nosso saber e arte para que esta sublime teimosia não tenha resultados indesejáveis. Então, esse é o papel do nosso médico de esquadrão. Eu espero que tenha despertado em vocês o interesse, de repente, alguém quer seguir uma carreira na Força Aérea, né? Mas também uma contribuição com esse programa de ações que podem ser adaptadas a qualquer ambiente de trabalho ligado à aviação, né? Com uma metodologia de sequência de ações, porque uma das grandes dificuldades que eu sofri e que me fez elaborar esse tipo de metodologia é chegar no esquadrão e não saber o que fazer, porque a minha formação é clínica médica, terapia intensiva, e fui parar numa unidade aérea, onde não tinha doente, né? E aí, o que eu vou fazer aqui? Então, a gente fica meio perdido. Com essa metodologia, você consegue, pelo menos, encadear ações sabendo o que está fazendo, sabendo em que nível você está atuando. Então, isso foi incorporado no regulamento, na ICA 16014, tem sofrido atualizações, mas, no fundo, acaba tendo o mesmo esqueleto dessa sequência de ações que o médico de esquadrão tem que fazer, ok? Eu deixo aqui os meus contatos, agradeço mais uma vez a comissão organizadora e parabenizo todos vocês por estarem participando desse evento. Muito obrigado.